Vamos prosseguir então com a nossa aprendizagem sobre a reconstrução das portas de Jerusalém. Eu coloquei aqui reflexões sobre a reconstrução das portas de Jerusalém, porque na verdade é uma reflexão, não é um estudo. Um estudo seria algo bem profundo mesmo, né? Nós teríamos que esmiuçar, né? Mas é uma reflexão sobre a reconstrução das portas de Jerusalém. E nós vamos então prosseguir nesta noite. Vamos para Neemias capítulo 3, o versículo 13, que diz: a porta do vale reparou a Anum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. Nós estamos estudando as portas de Jerusalém. Deixa eu acho que eu devo ter. A porta das ovelhas é a que nós já estudamos na primeira quinta-feira, é isso, né? Foi feita a introdução, uma olhada no geral da história, né? E comentamos a porta de número 1, né? A porta das ovelhas. Aí vem o segundo grupo de porta. Nós estudamos a porta 2, 3 e 4, que era a porta dos peixes, a porta velha e a porta do monturo. E hoje nós vamos então para a porta número 5, número 6 e número 7, que é a porta do vale, a porta da fonte e a porta das águas. Aqui nós vamos estudar então nesta noite. Vamos refletir sobre a porta, dessas 3 portas. E na próxima quinta será o encerramento, onde estaremos falando sobre as portas de número 8, 9 e 10. Porta dos cavalos, porta oriental e porta da guarda. E assim nós vamos encerrar essa série de reflexões sobre a reconstrução das portas de Jerusalém. Porta do vale é que nós vamos começar nesta noite a analisar. Por que o nome Porta do Vale? Por que será foi colocado esse nome na porta? Vamos ver isto. Primeiro, a porta do vale, mencionada em Neemias 3:13, recebeu seu nome por estar localizada próxima ao vale de Rinom, ao sul de Jerusalém. Por estar ali próximo desse vale, então por essa razão então, foi dado o nome de Porta do Vale. Segundo, esse vale também é conhecido como Vale de Ben-Hinnom. Tinha uma topografia notável e foi frequentemente mencionado na Bíblia como um ponto geográfico significativo. A Porta do Vale servia como uma das entradas principais para Jerusalém, ligando a cidade ao vale adjacente. A porta do vale era crucial para a defesa da cidade. Ela permitia a entrada e saída de pessoas e bens, funcionando como um ponto estratégico para a movimentação e comércio. E aí então nós temos a porta do vale. Significa humildade, que é igual dependência de Deus. Nós estamos vendo ali a imagem de um vale, né? Nós já podemos entender que o vale é um lugar baixo, que fica numa posição inferior. O vale, geograficamente mais baixo, simboliza uma postura de humildade e reconhecimento da necessidade da ajuda e proteção divina. Então, o vale, geograficamente mais baixo, então ele simboliza uma postura de humildade e
e reconhecimento da necessidade da ajuda e proteção divina. É o que nós lemos como leitura oficial nesta noite, quando Neemias soube da situação de Jerusalém, das portas que estavam queimadas a fogo, ele reconheceu então a necessidade da ajuda e da proteção divina para a reconstrução das portas de Jerusalém. Na vida espiritual, descer ao vale representa um estado de humildade perante Deus, um tema recorrente na Bíblia. Então, o vale também tem esse significado, né? E representa um estado de humildade perante Deus. Portanto, um tema recorrente nas Escrituras Sagradas. A reconstrução da porta do vale, sob a liderança de Neemias, pode ser vista como um chamado ao povo de Israel para voltar a uma postura de humildade e obediência a Deus. Estão observando a importância de estudar sobre a porta do vale. Assim como a entrada pelo vale requer uma descida física, a vida espiritual requer uma descida metafórica à humildade. Então, para ir ao vale, tem que descer. Simbolicamente, na vida espiritual, também há essa necessidade de nós descermos para poder, ou seja, se humilhar, ser humilde para receber as bênçãos de Deus. Se nós formos olhar para a Bíblia, nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que tiveram que descer. Começando por Jesus, que desceu da sua glória para resgatar a sua imagem, que era nós que estávamos perdidos. Se ele quis nos salvar, o que ele fez? Ele teve que descer a este mundo e tomar forma de homem, sofrendo no nosso lugar. Mas nós vemos também, no caso do Zaqueu, que subiu na árvore para ver Jesus. Mas para abraçar Jesus e levar Jesus para a sua casa, ele teve que descer da figueira. Às vezes nós precisamos descer da figueira para poder ter um encontro com Jesus. Porque lá de cima da figueira a gente pode ver Jesus, mas você vai ver de longe. Agora, quando você desce, quando você se humilha, passa pela porta do vale, aí você pode abraçar Jesus e levar Jesus para a sua casa. Imagina aquela noite, Zaqueu com Jesus na sua casa. Eu posso imaginar a alegria de Zaqueu. Eu não sei se Zaqueu conseguiu dormir aquela noite. Eu acredito que eles arrumaram um quarto lá, uma cama, colocaram Jesus, e o Zaqueu, cada passo que levantava, ele dava uma olhada. Será que é verdade mesmo? Voltava e conversava com a esposa. Nós estamos com Jesus posando na nossa casa. Que maravilha! Mas para isso ele teve que descer da figueira. Reconstruir a porta do vale é reconstruir o conceito bíblico de humildade. Se nós queremos reconstruir a porta do vale, precisamos então reconstruir o conceito, a ideia de humildade. Reconstruir a porta do vale, olhando o exemplo de Neemias e o exemplo de Jesus. Esses dois personagens, vamos usar eles nesta noite. Não é possível usar outros demais que nós encontramos na Bíblia, mas esses são essenciais para nós. Para reconstruir a porta do vale, olhando o exemplo de Neemias e de Jesus. Vamos ver o exemplo de Neemias, então. O exemplo de Neemias capítulo 1, do versículo 1 até o 11, porque nós já fizemos a leitura oficial. Então, Neemias se humilha e ora pelo povo. Um exemplo que nós encontramos na pessoa de Neemias, sobre a humildade. Ele se humilha e ora pelo povo. Ali na oração de Neemias, vocês observaram que ele reconheceu que havia pecado, embora a prática do pecado não seria propriamente do Neemias, mas do povo. Mas ele se coloca junto com o povo, humildemente, e ora como
que ele fosse também o culpado, tivesse que praticar todas as transgressões que Israel havia cometido lá no passado. É importante saber que o Neemias, ele nasceu provavelmente lá no cativeiro. Ele não foi tirado lá da Babilônia, mas nasceu já no cativeiro. Então ele não participou daquela época que o povo de Israel praticaram vários pecados que nós vimos na primeira quinta-feira, quando nós estudamos na introdução sobre a reconstrução das portas de Jerusalém. Mas ele se humilha e ora como que tivesse praticado os pecados e pede misericórdia de Deus. Então, um exemplo para nós, se queremos reconstruir a porta do vale, temos que seguir o exemplo de Neemias. Ele reconstruiu uma porta física, material, mas ele tinha uma virtude semelhante à porta do vale, que é a virtude chamada humildade. Segundo, liderança humilde. Neemias capítulo 2, versículo 11 e 18. Neemias inspeciona os muros em segredo, demonstrando humildade ao reconhecer a situação. Neemias ele vai inspecionar os muros em segredo, à noite, enquanto o povo estava dormindo, o povo estava lá na sua cama, dormindo tranquilamente. Estava o Neemias fazendo um levantamento sobre os muros e as portas de Jerusalém. Neemias era uma pessoa humilde. Se fosse eu, talvez, quando chegasse em Jerusalém, ia colocar uma faixa, um banner na entrada da cidade, dizendo: eu estou aqui para reconstruir as portas, para levantar os muros, agora as coisas vão mudar, porque eu estou aqui. Mas Neemias não fez isso, ele era humilde. Ele chegou e, humildemente, enquanto o povo estava dormindo, ninguém estava vendo, ele estava olhando a cidade e analisando como reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Que exemplo maravilhoso! Letra C. Trabalho coletivo. Neemias capítulo 3, o capítulo todo de capítulo 3. Neemias lidera o povo em cooperação, destacando a importância da humildade para trabalhar juntos. Veja aqui a humildade de Neemias e a sua sabedoria, liderando o povo em cooperação, destacando a importância da humildade para trabalhar juntos. Nós sabemos que os muros e as portas de Jerusalém foram reconstruídas em apenas 52 dias. Foi um milagre, não foi? Mas por que aconteceu isso? Porque Neemias trabalhou em conjunto. Neemias, quando nós lemos às vezes o capítulo do capítulo 3, a gente parece que quer entender que eles construíram a porta das ovelhas, depois construíram a porta dos peixes, depois a porta velha, e assim até dar toda a volta e chegar na última porta. Não foi isso que aconteceu. A construção das portas foi simultaneamente. Enquanto um grupo estava construindo a porta das ovelhas, havia um segundo grupo que estava construindo a porta dos peixes. O terceiro grupo estava construindo a porta velha, e assim sucessivamente. Então, quando terminou a construção, todas as portas ao mesmo tempo, 52 dias. Imagina se eles ficassem todos na primeira porta, aquela aglomeração de pessoas, um atrapalhando o outro. Mas Neemias humildemente administrou, colocou sobre cada porta uma pessoa como responsável para a construção, mas junto com essa pessoa havia um grupo de pessoas trabalhando. É assim que se faz a obra de Deus. Se queremos reconstruir a porta do vale,
precisamos aprender a trabalhar juntos. Aleluia! Tem pessoas, não somente obreiros, mas até mesmo pessoas que recebem cargos na igreja. Ele quer fazer tudo sozinho. E aí ele se dá mal. Ele não consegue, se arrebenta e não faz nada. Fica igual tartaruga. Perna para cima, se movimenta e não sai do lugar. Mas uma pessoa humilde como Neemias, ele sabe trabalhar junto e valorizar os seus companheiros. Vamos agora para o exemplo de Jesus. Filipenses 2, 5 e 8 a 8. Jesus se humilhou tomando a forma de servo. Que exemplo de humildade. Sendo Deus, tendo toda a sua glória, toda a plenitude, sendo Ele Deus, Ele se esvaziou da sua glória, vindo a este mundo e se tornando em forma de servo. Que exemplo para nós seguir. Letra B, Mateus 18, versículo 1 a 4. Jesus ensina que devemos nos tornar como criança. Um símbolo de humildade. Criança é um ser, uma pessoa humilde. Você briga com ela, briga um pouquinho, ela está ali sorrindo com você, conversando, tudo numa boa. Agora nós, quando somos adultos, é diferente. Se falar alguma coisa para a gente fica borrento, o beijo fica lá embaixo, ficamos zangados, quando não queremos revidar. Mas a criança é diferente. Ela pode até apanhar, mas ali um pouco ela está amigo novamente. Isso não somente com os pais, até com os coleguinhas. Às vezes acontece briga de criança, elas brigam, e dali a um pouco estão brincando junto. Então, símbolo de humildade. E Jesus disse que aquele que não se tornar como criança não pode herdar o reino de Deus. Letra C. João 13, versículo 1 ao 17. Jesus lava os pés dos discípulos, exemplo de serviço e humildade. Jesus lava os pés dos discípulos, um exemplo de humildade. Pedro até estranhou. Para ele foi algo assim que chocou Pedro. Ele disse: meus pés não, mestre. Ele viu ali, reconheceu Jesus sendo mestre, lavar os seus pés. Mas Jesus nos deu um exemplo. Às vezes a gente é tão, qualquer posiçãozinha que a gente consegue na vida, a gente pensa que é o tal. Fica tudo estufado, né? Mas nós precisamos aprender a ser humildes. Se for preciso, lavar o pé dos nossos irmãos. Ainda que, às vezes, a pessoa até nos ofende, nos maltrata, mas a gente tem que ter humildade. Eu lembro que, logo que eu casei, a gente foi... meus pais moravam no sítio, eu me criei lá no sítio, depois fui para a cidade e arrumei uma moça na cidade. Mas minha situação não dava para ficar na cidade. Só casei e fui lá para o sítio. E chegando lá, o pessoal lá no sítio, então eles têm outro tipo de visão, as coisas todas diferentes. Naquela época, em 82, final de 82, então um casal andar de mãos dadas era um escândalo para o pessoal lá. E nós arrumamos confusão no povo, porque nós íamos para a igreja de mãos dadas, um pegando a mão do outro. Isso é um problema sério. E teve uma irmã que falou algumas coisas que não devia falar, e a Marli ficou um pouco sentido, ficou lógico, né? Aí eu conversei com ela e disse: vamos lá, a irmã está errada, mas para nós ganhar ela, para quebrar esse negócio, você vai lá e peça perdão para ela. Não vou entrar assim nos detalhes, mas ela foi, Deus deu graça, ela foi, conversou com a irmã, pediu perdão, a irmã ficou
comovido com aquilo, e a partir daquele momento passou a nos ver de uma outra forma, né? Então, mais para isso precisa humildade. Às vezes, para nós ajudar o irmão, para ganhar o irmão, nós precisamos lavar os seus pés. Então, exemplo de humildade dado por Jesus. Se queremos reconstruir a porta do vale, aí está as dicas como reconstruir. A verdadeira essência da humildade, uma virtude universal. Como nós estamos falando da humildade, então precisamos ver então a verdadeira essência da humildade. Na verdade, ela é uma virtude universal, uma virtude para todos. Todos podem ter essa bênção, essa virtude. Humildade é uma virtude que transcende barreiras sociais, econômicas e educacionais. Então, a humildade é uma virtude que transcende, ela passa, ela vai além de barreiras sociais. Então, você pode ser o que você for, você pode ter essa virtude. Você pode ser rico ou pode ser pobre, você pode ter essa virtude chamada de humildade. Você pode ter, se falando na área educacional, pode ser um analfabeto, pode ser uma pessoa formada. Ambos podem adquirir a virtude chamada de humildade. Frequentemente, a humildade é erroneamente associada à pobreza, analfabetismo ou falta de cuidados com a aparência pessoal. Então, erroneamente, muitos entendem que humildade é sinônimo de pobreza. Quando a gente encontra uma pessoa pobre, a gente diz que ele não é humilde, fulano é humilde. Por quê? Porque é pobre. Mas tem muitos pobres que são arrogantes. Tem pobre que às vezes gasta o que não pode, tira da boca para comprar uma roupa, um sapato, algo para se aparecer. Então isso não é humildade. E se alguém chamar ele de pobre, ele fica bravo. O pobre arrogante. Mas ele pode ser humilde. Essa virtude é dispensável a ele também. Analfabetismo, isso também não é sinônimo de humildade. Pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, aí a pessoa diz, a pessoa é humilde. Será? Será que é humilde? Simplesmente por não saber ler, não saber escrever. Eu já tentei ensinar algumas pessoas a ler e escrever, mas, infelizmente, não tiveram a humildade de aprender com a gente. Acho que está bom do jeito que são. Às vezes se bate, luta. Quando é para pegar um ônibus, tem que estar perguntando às vezes para os outros que ônibus é aquele lá, é o IP, é o Exal, qual que é, né? É o Posto Paris. Tem que estar perguntando. Mas não tem às vezes a humildade para sentar, para aprender. E há pessoas que às vezes não tiveram oportunidade de estudar, principalmente o pessoal que morava no sítio, às vezes devido ao trabalho, para ajudar o pai, os pais às vezes levavam os filhos para o serviço e não colocavam na escola. Eles se criavam às vezes sem não ter a oportunidade, mas depois de uma certa idade, aí quando tiveram a oportunidade, foi humilde de se sentar em uma sala de aula, num obral, e ali aprender. Às vezes, alguns até em sala em que crianças estudando junto ali, para aprender. E alguns deles se formaram, alguns advogados, outras profissões. Eu conheço uma pessoa que se formou, se tornou advogado, mas tem muitas outras áreas profissionais que as pessoas se formam às vezes depois, e às vezes pessoas com 60 e poucos anos de idade tomam uma iniciativa e são humildes de sentar em uma sala de aula para aprender. Então, humildade é uma coisa muito importante na nossa vida. Mas tem pessoas que são soberbas, elas se acham,
não, até mesmo em questão de obreiros, às vezes, ele acha que ele é capaz de ler a Bíblia sozinho, interpretar a Bíblia sozinho, e quer fazer tudo sozinho, mas não tem a humildade de fazer um curso bíblico, um curso teológico para se aperfeiçoar, para aprender, para ensinar. Às vezes coloca o camarada como professor da escola dominical, ele só fica na revista, lendo a Bíblia, a revista, e não tem conhecimento para ir mais a fundo, e depois vai para a sala de aula e cheio de linguiça. Aquela sala de aula que dá preguiça mesmo de ouvir o camarada ensinando. Por quê? Porque ele não é humilde para aprender. A Marli fica às vezes preocupada comigo. Quando é a semana que eu tenho a escola dominical para lecionar no domingo, na segunda-feira eu começo a estudar. E eu reviro, eu leio a revista, eu leio a Bíblia, eu leio o subsídio, eu vou para a internet e escuto um professor ensinando, escuto outro e procuro aprender. Até quarta-feira, geralmente, eu vou só ouvindo. A partir de quarta-feira, eu começo a preparar um roteiro para a aula. Mas eu reconheço que eu preciso, se eu não fizer isso, eu vou chegar dentro da classe e não vou ter algo para apresentar para a classe. Alguns, eu não me acho que eu ensino bem, mas várias pessoas já falaram para mim que gostam da maneira que eu ensino, que é a maneira que eu ensino, que as pessoas aprendem. Mas não é que eu seja bom, é que eu vou até onde eu posso ir. Quando termino a escola dominical, você não imagina, eu estou virado um bagaço mesmo, literalmente, porque eu dou tudo o que eu tenho. O que eu tenho, eu dou tudo. Se quiser pegar mais alguma coisa, não vai conseguir, porque eu não deixo nada. Eu procuro dar tudo para a classe, para a igreja, porque eu entendo, se as pessoas vieram para a escola dominical, uma semana de serviço, trabalhando, cansados, e vêm para a escola dominical, porque querem aprender a palavra de Deus. E eu tenho que ter a responsabilidade de trazer algo para ensinar. Se não ensino mais é porque minhas forças não dão, porque minha capacidade é limitada. Mas o que eu posso fazer, eu faço. Eu entendo que eu preciso buscar conhecimento em outras fontes, porque só a minha não é o suficiente. Nós paramos aonde? Vamos para o terceiro ponto. No entanto, essa associação é um equívoco que não captura a verdadeira essência dessa qualidade moral. Então precisamos entender isso. Em essência, a humildade é sobre reconhecer que, independentemente de nossas conquistas ou posses, todos nós compartilhamos uma humanidade comum. Ser humilde é isso. É reconhecer que, independentemente de nossas conquistas, das nossas posses, todos nós, tenho dinheiro ou não tenho posição ou não tenho, todos nós compartilhamos uma humanidade comum. Vou ser mais direto. Todos nós, se não tomar banho, tanto o pobre quanto o rico vai feder. Todos nós precisamos ir ao banheiro. O saco rico não vai no banheiro. Todos nós compartilhamos uma humanidade comum. Todos nós. Não adianta. Todos nós estamos sujeitos a ficar doentes. E todos nós precisamos de alguém. Seja ele rico ou pobre. Seja ele uma pessoa estudada, culta ou uma pessoa analfabeta. Um precisa do outro. Já imaginou o rico sem ter o pobre para fazer o serviço para ele? Você passa, às vezes, vê as lindas mansões.
Aí o pessoal diz, mas foi o engenheiro que fez. Não foi nada, o engenheiro apenas administrou. É os pedreiros, é o Tião, é o Zé, é o Mané, é esse pessoal que foram, construíram e fizeram uma casa linda lá para aquele milionário. Aí depois que ele constrói a casa, tem que passar meio por longe da casa, porque senão é perigoso ser acusado de alguma coisa. Então é assim, todos nós compartilhamos as mesmas fraquezas. Precisamos entender que nós, um depende do outro. Foi feita uma pesquisa que para nós sobreviver, precisamos de 43 pessoas. Você precisa, quem vai trabalhar de ônibus, você precisa do motorista do ônibus. Agora diminuiu, que antes tinha mais um cobrador, né? Agora não tem, né? Então acho que foi para diminuir um pouco, né? Mas enfim, você precisa comprar um pão, precisa do padeiro, precisa do leite, precisa da pessoa que trabalha com o gado. Enfim, aí é uma corrente que não acaba mais, né? Então tudo, se você tem o seu carro, você precisa abastecer, precisa do frentista, e assim vai. Então todos nós, um precisa do outro, não tem esse negócio de dizer, eu sou mais eu e pronto. Ou seja, a humildade nos lembra de ser guiados pelo que temos, de tratar os outros com respeito e de manter uma mente aberta para aprender e crescer. Portanto, a verdadeira humildade é uma virtude poderosa e universal, acessível a todos, independentemente de sua condição social, econômica ou educacional. E vamos para a conclusão da primeira porta de hoje, né? É a quinta porta, mas para hoje é a primeira. Concluindo, convido todos que participaram desta reflexão a tomar uma das maiores decisões, reconstruir a porta do vale. Em outras palavras, vamos nos dedicar a renovar e fortalecer nossa vida cristã na área da humildade. Esse é um convite que eu deixo a todos nós, inclusive eu me incluo neste convite. A gente tomar uma decisão de reconstruir a porta do vale, de renovar e fortalecer a nossa vida cristã na área da humildade. Porque de vez em quando a gente pensa que é alguma coisa e precisamos então entender que precisamos ser humildes. Vamos para a porta de número 6, que é a porta da fonte. Neemias 3:15. E a porta da fonte reparou. Eu gostaria que alguém lesse para mim. E eu preciso tomar uma água. E a porta da... Posso ler a minha versão? Família de Cole Foguete, governador do distrito de Mispa, reconstruiu o portão da fonte. Ele fez uma cobertura, pôs o portão no lugar e colocou os trincos e as trancas. Na represa de Salá, ao lado do jardim do rei, Salum construiu a muralha, até as escadas que descem da cidade de Davi. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe você grandemente. Prosseguindo então aqui com a porta da fonte. Porta da fonte significa comunhão. Muito bem. Por que o nome Porta da Fonte? Vamos ver também. Na antiguidade, as fontes de água não eram apenas locais para obter água potável, mas também lugares onde as pessoas se encontravam e interagiam, enquanto buscavam água para suas necessidades. Esses encontros proporcionavam oportunidades para compartilhar notícias, experiências e comunhão uns com os outros. Enquanto iam buscar água na fonte, então ali era um encontro pessoal, a comunhão. Eles se reuniam, aí eles compartilhavam as suas ideias, contavam os seus problemas, enfim, eu acredito que não apenas lá na fonte, mas iam às vezes a caminho, formavam grupos de pessoas, conversando,
Então, por isso, a porta da fontes significa, simboliza comunhão. Da mesma forma, quando os membros da igreja se aproximam da fonte espiritual que é Deus e a sua palavra, eles têm a oportunidade de se encontrar e se conectar uns com os outros. Da mesma forma que o povo se encontrava, se conectava ali naquela fonte, né, em busca de água, assim a igreja também, quando ela vem, se aproxima da fonte espiritual que é Deus e a palavra de Deus, então nós temos a oportunidade de nos encontrar e se conectar uns com os outros. Isso fala de comunhão. Assim como as pessoas compartilhavam ideias, experiências, enquanto buscavam água na fonte, os cristãos podem compartilhar suas jornadas espirituais, testemunhos, preocupações e encorajamento enquanto se aproximam de Deus juntos. Isso é muito importante, né? Como o povo ali podia compartilhar quando se encontrava ali na fonte, nós também, as pessoas, nesta busca pelas experiências com Deus, nós podemos compartilhar nossas jornadas espirituais, contar as bênçãos, os testemunhos, as bênçãos que nós recebemos de Deus, as vitórias, também as preocupações e também encorajar os nossos irmãos. Nós aprendemos na escola passada a respeito daqueles que não têm esperança, né? E eu pude observar os irmãos aqui, todos que estavam na escola dominical, sem exceção, todos tiveram uma palavra de encorajamento muito importante para cada pessoa desesperada. Então isso é muito importante. E podemos dar então os nossos testemunhos. Eu fico imaginando a igreja lá no tempo que eu me converti, em 1974. O sistema era diferente de hoje, né? Todos os cultos tinham lá 3, 4, 5 testemunhos que era dado nos cultos. Isso edificava muito a igreja, os testemunhos. As pessoas iam lá contar as bênçãos que tinham recebido de Deus. Isso é muito importante. Isso está caindo no desuso. Hoje nós envolvemos muito com tem circulação para cantar, tem mocidade para cantar, tem adolescentes para cantar, tem os amiguinhos de Jesus, né, para cantar. Ainda tem mais os hinos avulsos, tem hino da harpa, e às vezes tem mais alguns outros, aqueles hinos, tipo hino de comunidade, que é cantar também, né? Não sei se aqui canta, né? Lá no Santa Fé, a abertura, o curso é com. Eu digo hino de comunidade, né? E canta no início, depois da leitura da palavra, canta de novo, né? Então, toma um tempo grande, né? E não sobra tempo para testemunho, né? Então, as pessoas até perderam o jeito de dar testemunho, né? Mas isso edifica muita igreja, isso ajudou muita igreja, né? Hoje a igreja tem outras estratégias para trabalhar, para o seu crescimento, né? Mas naquele tempo nós não disponhamos de outras, das tecnologias que nós temos hoje, dos recursos que nós temos hoje. Eles usavam esse do testemunho. Isso foi uma ferramenta valiosa para o crescimento da igreja. A porta da fonte, como um ponto de acesso à água, representa a união da igreja na busca por Deus e a sua vontade. Quando os membros da igreja se aproximam de Deus juntos, eles estão demonstrando sua unidade e compromisso compartilhado com a fé. Isso fortalece os laços de comunhão e solidariedade dentro da igreja local. Então, é muito importante. Reconstruir a porta da fonte é nós procurar, como membros da igreja, nós se aproximar de Deus juntos. É lógico que nós podemos ter nosso período de oração a sós, na nossa casa. Como disse Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta
e ora, mas também aos momentos que nós precisamos estar junto com a igreja, participar dos cultos, das atividades da igreja. Isso ajuda no nosso crescimento. Nós crescemos juntos. Isso é muito importante. Então, reparar, reconstruir a porta da fonte é nós participar das atividades da igreja juntos. Estamos ali pronto. Aí nós vamos para a igreja, um canta, outro toca o violão, outro curta do som, outro curta da porta, e outro dirige o culto, outro prega, outro canta, e aquela maravilha. Quando todos nós trabalhamos juntos, nessa união, nós estamos reconstruindo a porta da fonte, que simboliza a comunhão. Fazer tudo em comum. Assim como a água da fonte proporciona vida e renovação física, a busca coletiva por Deus na comunhão espiritual também traz renovação espiritual e fortalecimento para os crentes. Isso é muito importante. Quando a igreja ela está junto, orando, buscando a Deus, porque havia mais manifestação do poder de Deus na igreja. Batismo com o Espírito Santo, que hoje até muitos nem lembram mais, e outros nem sabem, porque não é quase falado na igreja, de batismo com o Espírito Santo. E quando acontece batismo com o Espírito Santo, aí é necessário até mandar um texto lá para a CPAD colocar no mensageiro da paz, né? Porque é novidade. Tantos aqui foi batizado com o Espírito Santo. Mas no tempo em que nós éramos mais unidos, orávamos mais juntos, eu lembro que ele fazia as campanhas de oração de 30 dias, e a igreja estava reunida, era a igreja cheia, um mês de oração, e o povo estava lá orando. Mas como resultado, havia muita bênção de Deus, havia batismo com o Espírito Santo, havia renovação, havia dons espirituais na igreja, porque a porta da fonte, chamada comunhão, estava em pé. Concluindo, reconstruir a porta da fonte não é apenas restaurar, mas revitalizar a riqueza da comunhão entre os irmãos, enquanto juntos buscamos avidamente a fonte da vida espiritual. E vamos agora para a porta das águas, Neemias 3 e 26. Gostaria que alguém lesse para mim dar uma descansada na voz. Diz assim: os servidores do templo que habitavam em Ofel, até de fronte da porta das águas para o oriente, e até a torre alta. Amém. Prosseguindo então, porta das águas. Quem consegue viver sem água? Porta das águas simboliza a palavra de Deus. Assim como a água é indispensável para a vida física, a palavra de Deus é essencial para a vida espiritual. Assim como a água é necessária para a vida física, para a vida espiritual é a palavra de Deus. Assim como o nosso corpo depende da água para sobreviver, nossa alma depende da palavra de Deus para ser nutrida e fortalecida espiritualmente. Eu quero deixar aqui uma observação. Quando estamos falando de palavra de Deus aqui, não é somente falando da escritura, dos textos, das letras ali na Bíblia, mas a palavra de Deus também se refere à pessoa de Jesus. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo ali significa palavra em ação. Então Jesus, ele é a palavra, e nós não podemos ter uma vida espiritual sem o nutrimento da pessoa de Jesus em nós. Como seria o mundo sem água? Ausência de vida. Todos os organismos vivos, incluindo plantas, animais e humanos, dependem da água para sobreviver.
Como seria o mundo sem água? Poderíamos falar sobre, por exemplo, sem água haveria o desaparecimento dos ecossistemas, o clima extremamente diferente, a ausência de ação, nem se fala em chuva aqui, né? Não haveria chuva, impossibilidade de agricultura. Sem água não tem como funcionar a agricultura. Também o impacto na indústria e energia. Como iria funcionar as indústrias e energia sem água? E a saúde humana, então? Como seria o mundo se não tivesse água? Como seria o mundo sem água? Imagina a sujeira que existiria neste mundo sem água. Às vezes a gente, outro dia eu embarquei no ônibus, o ônibus estava cheio, daí eu sentei naquele banco na frente antes de passar a roleta, duas poltroninhas, eu estava passeio, agora estou tranquilo. Entra um bendito de um mendigo e senta do meu lado. E eu não aguentei. O cara acho que não conhece a água, né? Aí tive que passar a roleta e vir de pé para casa, né? E o abençoado mendigo, assim que eu levantei, saiu desceu no ônibus. Deu vontade de ir atrás dele para ele arrastar e colocar lá de volta. Então, imagina a sujeira, as irmãs sem água para lavar a louça, para lavar a roupa. Às vezes, quando falta água aí da sanitária, a pessoa não tem caixa d'água, aquela agonia, né? Ou às vezes, então, precisamos água indispensável. Imagina um mau cheiro, aquela louça suja, sem lavar, panela suja sem lavar. Como é que vai fazer? Vai fazer comida em cima daquela sujeira? Nem tem como fazer comida também se não tem água, né? É terrível. Imagina a sequidão. Pensando bem, um mundo sem água não existiria, pois a maior parte do planeta Terra é composto por água. Para começar, sem água nem existiria este mundo. Como seria o mundo sem a palavra de Deus? Reconstruir a porta das águas mas reconstruir a nossa intimidade, o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Primeiro, falta de orientação espiritual. Se não houvesse a palavra de Deus, sem a Bíblia, as pessoas não teriam uma fonte clara de ensinamento sobre Deus, a salvação e a vida após a morte. Imagina, sem a palavra de Deus. Segundo, normas morais diferentes. A Bíblia fornece um conjunto de valores e normas morais que influenciam a sociedade. Sem ela, as normas morais seriam mais relativas, variando significativamente de uma cultura para outra. Se não tivesse a palavra de Deus, sem Bíblia, sem a palavra de Deus, como seriam as normas? Cada um inventava a sua. Que bagunça não seria, né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é uma regra de normas para nós seguir. Terceiro, falta de exemplos morais. Histórias bíblicas como as de Jesus, Moisés e outros personagens bíblicos oferecem exemplos de comportamento ético e moral. Sem essas histórias, as pessoas não teriam relevantes exemplos de vida virtuosa. Então já imaginou? Um mundo sem a palavra de Deus. Não tendo o exemplo dessas pessoas, o exemplo de Jesus, que nós acabamos de falar nesta noite. Exemplo aqui está falando de Moisés, mas de outros personagens, como de Neemias e tantos outros, de Daniel, e de tantos personagens da Bíblia, que nos servem de exemplo, de espelho, para nós servir a Deus. Muitos cristãos encontram conforto e esperança nas promessas bíblicas de redenção e vida eterna. Sem a Escritura Sagrada, as pessoas teriam muito mais dificuldade em encontrar consolo
em momentos de sofrimento e perda. Estamos vendo como é importante a palavra de Deus para as nossas vidas. Reconstruir a porta das águas é nós se voltar para a Bíblia, é nós mergulhar na Bíblia. Reconstruir a porta das águas é restaurar nossa vida referente à leitura e prática da Bíblia. Que tal melhorar nosso relacionamento com a Bíblia? O que vocês acham? Que tal nós, nesta noite, tomarmos uma decisão de renovar o nosso relacionamento com a Bíblia? Tirar mais tempo para a Bíblia. Criar um plano de leitura da Bíblia. Que tal cada um de nós? Eu não vou apresentar aqui nenhum plano, mas você pode criar um plano de leitura da Bíblia. Talvez você possa criar um plano de ler 3 capítulos da Bíblia por dia, um de manhã, um de meio-dia, outro à noite. Mas de repente você não pode fazer isso, mas pode ler um capítulo da Bíblia por dia, de acordo com a sua capacidade, com o seu tempo. Que tal, nessa noite, criar um plano de leitura da Bíblia? Porque se a gente não tiver um plano de leitura, a gente acaba não lendo a Bíblia, porque as nossas correrias são tanto. Eu mesmo, todo dia, agora que eu estou aposentado, eu levanto às vezes das 5h30, 6 horas. Tem dia que eu vou até às 10 horas da noite estudando. Mas às vezes estou estudando um livro, estudando, pesquisando, mas pegar a Bíblia, que é um momento só para a Bíblia, às vezes passa o dia e não faz isso. Se já não tiver um plano de leitura, acaba não se dedicando à leitura da Bíblia. Além da leitura, tirar tempo para examiná-la. Não apenas ler a Bíblia como se lê um jornal, ou porque ler a Bíblia, tem pessoas que dizem que leu a Bíblia 3 vezes, a Bíblia toda, 4 vezes, 5 vezes, tantas vezes, mas às vezes só ler para fazer contar a vantagem depois que leu tantas vezes a Bíblia. Mas além de ler, tirar um momento para examinar, para estudar a Bíblia. E nós podemos fazer isso. Digamos, primeiro você leu o Salmo 1 e tirar um tempo para meditar, versículo por versículo, analisar. Isso é muito importante. E hoje, com a tecnologia que nós temos, é fácil. Se você pegou um versículo da Bíblia, leu, você quer entender, você não está compreendendo, está difícil, você vai lá no Google, você escreve lá no Google, ChatGPT, e vai abrir lá, e você vai abrir uma conta, é grátis, você abre uma conta, aí você vai para a Bíblia, você leu um versículo da Bíblia, você está se batendo, não entende o versículo, você escreve lá no chat, chat, como entender João capítulo 5, versículo 11. Aí, instantaneamente, ele manda um texto para você explicando aquele versículo. Se você leu, por exemplo, um capítulo inteiro da Bíblia, que é uma explicação no capítulo inteiro, pede chat, eu preciso, como entender o capítulo 11 de Lucas? Ele vai trazer versículo por versículo, te dando uma rápida explicação. Então a gente tem recurso, mas a gente às vezes é preguiçoso. Tinha tempo para ficar no celular a gente pega, passa, vai passando, tinha que fazer cálculo. Mas às vezes, para pesquisar, para estudar a Bíblia, nós somos preguiçosos. Mas nós temos recursos e não sabemos aproveitar. Então, além da leitura, já temos para examinar, para estudar. E além de ler, de estudar, colocar em prática. Porque não adianta só ler, estudar,
fica cabeçudo, cabeça grande, cheio de conhecimento, mas se não praticar, se torna fariseu. E para finalizar, quantos estão dispostos, não para amanhã, nem para semana que vem, mas agora, tomar essa decisão? Quantos estão dispostos? Sem a palavra de Deus, as demais portas nós não vamos reconstruir. A palavra de Deus é o norte de tudo. Eu gostaria de convidar a igreja para se colocar em pé e vamos fazer uma oração agora para o encerramento desse grupo de porta que estamos nesta noite. E eu quero deixar aqui este apelo. Não precisa você vir à frente, mas aí onde você está, eu te convido a tomar uma decisão de, a partir de hoje, você poder se relacionar mais com a Bíblia Sagrada, criar um plano de leitura e, além da leitura, examinar, além de examinar, e você colocar isso em prática. Tome essa decisão nessa noite. É a melhor decisão que você vai fazer depois de ter aceitado Jesus como seu Salvador. É abraçar a Bíblia.